Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand e eu estou aqui hoje para dizer para vocês como é que, mesmo involuntariamente, o Nelson Piquet ajudou a carreira do Ayrton Senna, tá? Mas antes de prosseguir, gente, curte aí, gente, dá seu like, né? Compartilha aí esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Bom, gente, o que acontece é que em 1987 o Nelson Piquet estava sendo sondado para ser contratado pela McLaren. Ele era da Williams e nesse ano de 87 ele ganhou o tricampeonato pela Williams. Mas ele estava sendo sondado pela McLaren para ir para a McLaren em 1988. E se ele fosse para a McLaren em 1988, ele ia fazer dupla com Prost. E seria interessante ver Piquet e Prost na mesma equipe para ver quem tinha mais garrafas vazias para vender. Dois excelentes pilotos, né? Mas acontece que o Piquet ele não aceitou. Ele não aceitou ir para a McLaren. As negociações foram interrompidas. Ele preferiu ir para a Lotus, né? E aí, como a vaga da McLaren ficou em aberta, a McLaren convidou o Ayrton Senna. Então, o Ayrton Senna ele foi em 1988 para a McLaren. E na McLaren ele achou o melhor carro, talvez, da história da Fórmula 1 e um rival de peso como era o Prost, né? E já na primeira temporada o Ayrton Senna foi campeão pela primeira vez, né? Mas o fato é, se o Piquet tivesse aceitado ir para a McLaren, então o Senna iria ou para a Ferrari, ou para a Williams, ou para outra equipe, mas não teria o carro de ponta que era a McLaren de 1988, que realmente parecia voar. Quem teria esse carro era o Nelson Piquet. A pergunta de US$ 1 milhão, gente, é por que o Piquet não foi para a McLaren? Então há algumas especulações aí, né? Talvez ele não tenha querido ir para a McLaren, né? Porque ele não sabia que o carro da McLaren em 88 ia ser um carro tão espetacular como foi. Então isso tenha sido um motivo. Outro motivo é que em 1987 ele sofreu um acidente gravíssimo em Imola, na mesma curva que alguns anos depois o Ayrton Senna viria a falecer, né? E ele poderia achar que já não era o mesmo piloto e que se ele fosse para a McLaren ele ia tomar sacode do Prost. O Prost ia ser muito melhor do que ele. Aliás, o Piquet sempre diz que depois dessa batida em Imola ele não foi mais o mesmo piloto. E o terceiro motivo possível é que fosse simplesmente dinheiro, porque dizem que a Lotus veio com um caminhão de dinheiro para cima dele, com uma proposta muito mais compensadora financeiramente do que a McLaren, né? Só que o ponto é, se o Piquet aceitasse ter ido para a McLaren e o Senna, portanto, fosse para outra equipe, será que o Senna teria sido tricampeão? Essa é uma boa reflexão. Obrigado, amigas, obrigado, amigos.